Oi, tudo bem? Vamos começar aí o nosso segundo encontro da disciplina de linguagem de programação e estruturas de dados. Eu sou a professora Merris e eu gostaria de lembrá-los que o nosso último encontro será com o professor Anderson Macedo. Antes de mais nada, eu gostaria de dar um aviso a todos vocês, tá? Com relação aí aos alunos que estão assistindo essa teleaula ao vivo, podem então enviar as suas participações através do seu tutor presencial, ok? Tutor presencial, você pode enviar esses questionamentos e contribuições através do nosso sistema de chat, tudo bem? Para os tutores presenciais que possuem acesso somente pelo Skype for Business, utilize então o endereço que será mostrado para você aqui nesse slide. Então veja, nós temos aí o endereço que é Joyce Siqueira Lima, onde o login é joyce.lima. Lembrando que esse acesso é somente durante a teleaula e a aula atividade, ok? Bom, você aluno que está assistindo então a gravação dessa teleaula, encaminha suas dúvidas via sistema de mensagem para o seu tutor à distância. Lembre-se, a participação de todos é muito importante. Então agora nós vamos iniciar aí o nosso encontro da nossa disciplina de linguagem de programação e estrutura de dados, onde nós vamos aí fazer uma pequena retrospectiva da nossa primeira aula e seguiremos então para a alocação encadeada. Então vamos ao quadro, vamos iniciar aí o nosso estudo. Vejamos aqui, ó, nessa aula será relembrado então o funcionamento da alocação sequencial que nós vimos no nosso primeiro encontro e também, nós vamos ver aqui os tipos de alocação. Nós temos a estática, que são os arranjos que nós usamos vetores, lembrando que a estrutura de vetores você já conhece, porque você já estudou na sua disciplina de lógicas e técnicas de programação. E vamos também trabalhar agora com a dinâmica de ponteiros. Então aqui, ó. Na alocação sequencial, o que nós temos? Lembre-se, nós temos um vetor que é chamado de V, nós temos os índices do vetor que indicam para nós as posições, tudo bem? Esse índice, então, ele fica aqui dentro do colchete. Lembre-se que o X1, o 1 aqui, ó, indica o primeiro nodo da nossa estrutura. O XN, que você pode ver que está em verde, indica o último elemento. No caso, o nosso seria o X4. O XK é o que precede XK mais 1. Então, 1 mais 1 vai dar 2. Então, você pode relacionar aí pelas cores para se encontrar nesse nosso slide, tá? Os nodos, eles são alocados em vetores. Lembra do que são nodos? É onde nós armazenamos todas as informações, lembram? E o XK e o XK mais 1 ocupam posições contíguas no vetor, ou seja, uma seguidinha da outra, tá? É assim que funciona no vetor e você já sabia disso. Lembrando aí de alguns conceitos que nós vimos no encontro anterior. Nós falamos do tipo de lista linear chamado de fila, ou FIFO, First In, First Out. Ou PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai, né? Então, essa é a estrutura de fila. Lembre-se que eu mencionei para você que a estrutura de fila ela tem dois apontadores, né? Ou seja, dois controladores, que é o começo da fila e o fim da fila. No caso, a primeira posição V1, que indica aqui para nós o começo dessa fila, está preenchida como Adriano. E o final da nossa fila, nesse momento, estamos na posição 3 do vetor, que é preenchida pelo Rogério. Lembrando que nós ainda temos a posição 4 para ser preenchida nesta fila. Já na pilha nós chamamos também de LIFO, Last In, First Out, ou seja, último que entra, primeiro que sai. E na pilha, nós temos apenas um controlador, um apontador, que é o chamado de topo. E tudo acontece a partir do topo. Toda vez que eu vou inserir um novo elemento, eu vou inserir a partir do topo. Se eu for remover, eu vou remover a partir do topo. Se eu for pesquisar, também vou pesquisar a partir do
topo. Então, quando eu estou falando de uma lista, a regra que nós vimos de inserção é sempre no final da fila, de lista do tipo fila, sempre no final da fila, certo? Entrou um elemento novo, ele entra no final da fila. Agora, a exclusão do elemento é sempre no começo da fila. Imagine que você esteja no caixa e o caixa foi liberado e te chama. O primeiro da fila é o que será atendido, certo? Se nós fôssemos, então, fazer uma pesquisa para verificar se o Antônio ele está lá na nossa fila, nós vamos começar do primeiro, né? Lá do começo da fila. Já na pilha, tudo acontece no topo. Eu vou inserir em cima do topo. Eu vou excluir o elemento do topo. Eu vou pesquisar, eu vou começar lá no topo para fazer essa pesquisa. Tudo bem? Por que eu estou te lembrando disso? Porque é justamente em função dessas particularidades da fila e da pilha é que elas são importantes para nós. Lembra que eu falei isso para você lá no nosso encontro anterior? Muito bem. Continuando, então, aqui, ó, eu tenho uma pilha, tá? Uma pilha de listas de pagamentos. E eu tenho aqui essa lista de pagamento. Então, imagine você que a cada vez que chega uma conta para você, você armazena lá num potinho na sua casa. Então, chegou uma conta, você põe ali. Chegou outra conta, você põe aqui. Você vai empilhando essa conta. Então, nós vamos fazer aqui um exemplo de empilhamento. Vamos lá? Nós vamos começar a trabalhar com essa lista de pagamento. A primeira conta que chegou foi a prestação do carro. Então, a prestação do carro indica para nós o topo da pilha, tudo bem? Aí, depois, chegou o cartão de crédito. Então, veja aqui, nós saímos do topo 1 para o topo 2. Então, nós já temos duas contas a serem pagas. Depois chegou a conta de luz a ser paga. Eu fui lá e empilhei. Depois a do condomínio, depois a da TV a cabo e também a do supermercado. A minha pergunta para você é, qual é o topo dessa pilha? É a prestação do carro ou é o supermercado? Pense em 30 segundos e me mande a resposta. Trinta segundos passaram e nós não tivemos resposta. Então, vamos lá. Qual que é o topo? Vamos lá no nosso slide. O topo está aqui. Por quê? Porque o topo era um, aí foi inserido outro, e depois outro, e assim sucessivamente, né? Então, a conta que está no topo nesse momento é a conta do supermercado. Então, veja, cada vez que eu empilhei, cada conta que chegou, né? A que ficou no topo foi a do supermercado. Essa pergunta era bem simples. Então, vamos pensar agora na alocação encadeada. O que significa a alocação encadeada? Veja bem, lá na lista linear, o que nós tínhamos lá na fila, lá na pilha? Nós tínhamos uma estrutura que era um do ladinho do outro. Tudo bem? É isso que é lá na lista linear. Pode ser fila, pode ser pilha. Aqui na alocação, que não é mais sequencial, um do ladinho do outro, nós chamamos de alocação encadeada. Que aí nós vamos trabalhar com ponteiros. Ponteiros é uma estrutura que acessa a memória do computador. Não se esqueça disso. O ponteiro é a estrutura que tem acesso direto à memória do computador. E o que muda? Lá na alocação encadeada, lá na alocação sequencial, um na sequência do outro. Pense assim. Agora, na alocação sequencial, eu tenho aqui o primeiro elemento, aqui o segundo elemento, aqui o terceiro elemento, aqui o quarto, aqui o quinto. Tá tudo disperso. Não tá um do ladinho do outro, não tem uma sequência como nós havíamos estudado anteriormente. Então, nós temos a alocação sequencial, que o nome já diz que é uma sequência, e nós temos a alocação encadeada, que está disperso na memória. Cada um está num lugar. Não está um ligadinho ao outro. Aí nós temos um grande problema. Qual é o problema?
como que eu sei quem é o primeiro elemento, quem é o segundo elemento, quem é o terceiro dessa lista, já que está tudo distribuído aí na memória? Então, aí é que nós vamos começar um novo conceito para você. Então, vejamos aqui, primeiramente, algumas definições. Vamos lá. Existe uma diferente forma de representar a relação de precedência, independentemente dos dados estarem alocados nas posições contíguas de memória. Ou seja, lá dentro do vetor, né, vamos dizer assim, um do ladinho do outro. Isso que ele quer dizer. O uso da alocação encadeada, que é a criação de cadeias ou ligações entre nodos, que tem uma vantagem, que é a melhor ocupação de memória. Pensando nisso, o que é, então, essa alocação encadeada? É o mecanismo que estabelece uma relação de precedência entre os nodos, não de forma física, mas sim de forma lógica. Cada nodo XK será acrescido de um campo contendo o endereço da memória de XK mais 1. O que significa XK? Ó, XK e XK mais 1. Esse é um elemento e esse é o próximo. K mais 1 é o próximo elemento, tá? A relação entre os nodos deixa de ser uma relação de precedência simples para ser uma relação funcional de precedência. Então, nós vamos agora pensar o seguinte, ó. Qualquer relação que, para cada registro T1, leve a no máximo um registro de T2 será uma relação funcional, ou seja, de T1 eu só chego a um registro de T2. Lembra que você tinha um nodo que era uma estrutura inteira assim, ó? Lembra lá na nossa aula? Inclusive aqui, ó, se eu te mostrar aqui atrás, nós temos, né? Aqui, ó, uma estrutura, um nodo, tudo bem? Então, aí nós temos aqui essa estrutura de um nodo, onde nós guardávamos uma informação. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse nodo e vamos particionar ele. Então, nós vamos ter dois campos dentro do meu nodo. Um que vai guardar a informação que eu preciso e o outro que vai ser um ponteiro. Ou seja, ele vai ser um endereço de memória, tá? Por que eu vou ter esse segundo campo? Veja bem. Antes, eu tinha um nodo e ele guardava a minha informação. Lembra? O Fernando, o Felipe, a Paula, lembra que nós estudamos? A Amanda, guardava aquilo ali. Por quê? Porque como era um do ladinho do outro, eu sei quem é o primeiro, eu sei quem é o segundo, eu sei quem é o terceiro e assim sucessivamente. Eu sei tudo, ok? Agora não. Agora as coisas mudaram. Como está tudo disperso, eu preciso inserir um campo novo dentro desse nodo, ou seja, eu vou alterar a estrutura dele para que ele tenha dois campos. Um vai guardar a informação, o outro vai guardar o endereço de memória dentro do seu computador para que eu saiba quem é o próximo elemento da lista. Exemplo, eu vou criar uma lista de aniversário. Eu vou ser a primeira convidada. O nosso intérprete que está trabalhando aqui conosco, o Claudinei, vai ser o segundo elemento da nossa festa, que ele vai ser convidado. Então, eu vou colocar lá o meu endereço para eu receber esse convite. Então, veja, para que eu possa receber esse convite, o meu endereço tem que estar correto. É Rua X, número 100. Ok. O próximo elemento que vai ser convidado, para eu saber quem é o próximo, eu tenho que saber o endereço do Claudinei. Tudo bem? Claudinei, o seu endereço, Rua Y, número 1000. Esse endereço possibilita que eu encontre a casa dele. Esse endereço possibilita que encontrem a minha casa. Não é assim? O endereço de memória é a mesma coisa. Você tem um endereço para que nós possamos localizá-lo. Independentemente, se você mora em Londrina, São Paulo, Bahia, a gente acha pelo seu endereço, não é assim? Nós temos essa possibilidade. No endereço de memória, também, tá? Então, voltando aqui, nós temos o seguinte. Eu tenho essa estrutura nova, eu criei. Então, nós temos aqui, ó, o elemento 1 e eu tenho essa bolinha aqui. Esse campo que está a bolinha, nós representaremos ele como sendo o endereço de memória. Então, aqui, ó, o primeiro elemento. A partir do endereço de memória, ou seja, dessa bolinha aqui, nossa, ficou feio, né? A partir dessa bolinha aqui, então, nós vamos para o segundo elemento.
essa bolinha é que me determina onde está dentro do computador a memória do elemento 2. Aí eu encontro. A partir do elemento 2, ele também vai ter aqui, ó, o campo de endereço. Vamos supor aqui, ó, endereço. Ele também vai dizer para mim onde está o elemento 3. E, a partir desse campo, do nodo 3, ele vai me dizer quem é o próximo elemento. No nosso caso aqui, vamos colocar EN, porque nós poderíamos definir aí como sendo o quarto elemento ou o 20º elemento. O que é importante, então, você entender aqui? Que você tinha essa estrutura de um nodo e agora você trabalha com essa, ó. Nós temos aqui a informação e nós temos aqui o quê? O endereço de quem? Do próximo elemento. E antes nós só tínhamos a informação. Aqui na lista linear, na lista linear com alocação sequencial, tudo bem? Agora aqui é uma lista, né, linear, só que com alocação encadeada. O que mudou então? Encadeada, está disperso na memória, não é um seguido do outro, ou seja, não é uma sequência, e muda a estrutura do nosso nodo. Simples assim, não é? Então, nós temos aqui que o EN é o último. Então, comparando as duas estruturas, vamos lá. Eu acabei de dizer isso, eu vou repetir para você, né? Então, vamos lá. Alocação sequencial e alocação encadeada. Na alocação sequencial, o nodo armazena apenas uma informação, que no caso aqui era o nome do elemento da lista. Na alocação encadeada, o nodo armazena a informação e o endereço do nodo seguinte. Então aqui, ó, continua sendo Adriano, e aqui eu tenho o endereço do próximo elemento, certo? O endereço do próximo elemento. Então, como que eu sei quais são os elementos na nossa lista, na nossa fila, por exemplo, ou na pilha? Qual que é a ordem desses elementos? Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro? A partir do endereço do próximo elemento. Aquele campinho que nós acrescentamos lá na alocação encadeada. Tudo bem até aí? Ok, então vamos continuar. Aí nós temos então, perdão, essa estrutura, ó, a informação. A parte da informação é onde você vai guardar os dados, que podem ser do tipo string, por exemplo, o nome Adriano, pode ser do tipo inteiro, você vai guardar um número inteiro, 0, 1, 2, 3, 1000, 2000 e assim sucessivamente. Ou pode ser do tipo real, 1000,02, tudo bem? Ele é um numérico, ele é um número real, ele possui casas decimais. Pode ser booleano, enfim, os tipos que nós conhecemos. Já esse campo aqui, ó, esse campo aqui, ele é a parte do endereçamento, ou seja, ele é o endereço, são dados do tipo de referência, ou seja, um indicador de localização do próximo nodo a ser trabalhado. Indicador de localização. Quando você acessa o seu GPS, você não tem um indicador de localização? Você está aqui e você tem um indicador de localização do ponto que você vai. Ah, eu vou sair da minha casa, eu vou lá na casa do Claudinei convidar ele para a festa. É um ponto de localização. Como que eu sei que ele mora ali? Por esse ponto de localização, que aqui no nosso nodo nós chamamos de próximo, entendeu? Endereço do próximo, ok? Então, basicamente, a alteração da lista de alocação sequencial de um nodo, que só tem um campo, para a alocação encadeada, um nodo que tem dois campos. Basicamente, isso para nós sabermos onde está o segundo elemento, o terceiro e assim sucessivamente. Ou seja, o próximo elemento da nossa lista. Então, continuando, nós temos aqui que a parte do endereçamento será, então, a responsável por gerenciar todo o percorrimento dos dados armazenados. Veja bem, aqui na alocação encadeada, nós obrigatoriamente precisamos desse endereçamento. É a partir dele que nós vamos fazer esse percorrimento, então, e sabermos quem são os elementos da nossa fila, tudo bem?
Sabe-se a localização? Sabendo, então, a localização apenas de um dos nodos, nós poderemos acessar todos os seus nodos sucessores, ou seja, os que vêm depois, mesmo esses estando dispersos na memória. Então, para nós, é o seguinte, eu gosto muito de colocar a situação assim de um jeito bem cotidiano para você entender. Eu vou mandar um convite para uma pessoa de São Paulo que mora na Rua Ouro, número 10. Tudo bem? Vou conseguir chegar nesse lugar? Vou. Por quê? Porque eu tenho um endereço. Quando a gente está na memória do computador, eu tenho um endereço também. Tudo bem? Esse endereço possibilita que eu acesse o próximo elemento da minha lista. É a mesma coisa. Endereço de memória, endereço da sua casa. É o ponto que vai fazer com que a gente localize o próximo elemento da nossa lista, certo? Então, vamos lá. Nós vamos agora fazer um trabalho bem simples, tá? Para você começar a entender um pouquinho mais do que eu estou falando. O valor de referência inicial é o 407, que é o Alfredo. Qual é a relação funcional? Essa é a minha pergunta. Então, nós vamos sair do 407, certo? 407 é o Alfredo. E nós vamos identificar o nosso nodo pela informação e pelo endereço de proxy, que é o próximo. Partindo disso, o próximo elemento é o 1023, ou seja, o 1023. Você identifica para mim quem é o próximo elemento? Então, vamos lá. O próximo elemento da nossa lista é a Sandra. Tudo bem? Então, como eu já comecei essa atividade para você, eu vou contar até 3 e as minhas amigas tutoras aqui, que são tutoras à distância de vocês, vai me dizer quem foi o primeiro polo que respondeu essa questão. Vamos lá? Quem que é o próximo elemento da minha lista após a Sandra? Eu vou contar então até 5. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Temos resposta aí, pessoas? Então, o próximo elemento da nossa lista é o Cláudio. Vamos ver, Arapiraca mandou a resposta para nós, que é o Cláudio. É o 897. Muito bem, Arapiraca, aqui, ó. O próximo elemento é o Cláudio. Agora eu vou começar a cantar, eu não vou pintar. Eu acho que vocês vão mandar mais rápido. Vamos lá. Quem é o próximo elemento depois do Cláudio? Eu não sei cantar, então eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Temos resposta aí, quem é o próximo elemento? O próximo elemento é o 714. Segundo polo de Gurupi, é a Janaína. Vamos lá, 714, Janaína. Parabéns, Gurupi. Agora, quem que é o próximo elemento da nossa lista depois da Janaína? Então, nós temos aqui quem que é? 1, 2, 3. Temos resposta? O próximo elemento da nossa lista vai ser o 616. Segundo polo de Gurupi, novamente, é o João. 616 é o João. Muito bem. Agora vai mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. Quem que é o próximo elemento? Para o Apebas. Eles mandaram uma resposta para nós. Veja bem, nós estamos no João e nos deparamos com esse cara aqui, ó. Esse cara, ele indica para mim ausência de informação, tá? Ausência de informação. Ou seja, quer dizer que não tem mais ninguém nessa lista, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte, ó. A minha lista começou com o Alfredo, depois do Alfredo foi para a Sandra, certo? Depois da Sandra, nós fomos para o Cláudio. Depois do Cláudio, nós chegamos na Janaína. E depois da Janaína, chegamos no João. E a nossa fila acabou aqui. A nossa lista, perdão, acabou aqui. Porque chegamos nesse símbolo de ausência de informação que eu ainda não havia comentado com vocês. Muito bem, a nossa lista de aniversário, neste momento, é esta, certo? Então, a nossa lista, neste momento, é essa. Ficou claro para você
Como que funciona esse endereço? Esse endereço é para eu chegar até o próximo elemento, para eu localizá-lo, certo? Eu acredito que dessa forma fique mais simples de você entender. Mas agora, vocês vão fazer comigo. Vamos lá. Veja aqui, nós temos o valor de referência e nós vamos começar agora no 105. É a mesma estrutura, só que nós vamos começar aqui, ó, 105. Eu vou deixar aí 1 minuto e o primeiro polo que mandar a resposta vai ser o polo que eu vou passar aqui o nome para vocês. Eu quero a lista completa. 1 minuto vocês têm para fazer. Muito bem, a nossa resposta chegou e a primeira resposta que chegou foi de Salvador. E a resposta de Salvador está correta. Vamos ver então qual que é a resposta correta? Vamos fazer juntos, vamos lá. Então nós saímos aqui do 105, que é o Adriano. O próximo elemento é o 1430, que é a Karen. Então vamos colocar aqui, ó, Adriano. Depois nós temos a Karen, certo? Depois é o 565. 565 é a Paula. Então, tá aqui, ó, Paula. Depois o 998, que é o Rogério. Rogério. Muito bem. Aqui, depois do Rogério, nós temos aquele sinal que eu já mencionei para vocês, né? Esse sinal é de ausência de informação. Então, essa nossa lista ela é composta apenas por 4 elementos. O Adriano, a Karen, a Paula e o Rogério. Então, Salvador, que foi a primeira resposta, está de parabéns. Dou os parabéns também para todos os outros polos, que muitos enviaram resposta aqui para nós. Mas, como eu mencionei, eu ia ler só o primeiro polo, porque não tem condições de falar o nome de todos vocês. Mas teremos aí outras oportunidades. Vamos lá? Exemplo prático aqui, então, tá? Supõe uma relação funcional. Presta bem atenção nisso, que esse exemplo eu gosto muito. A Flávia, ela é filha do André e da Sandra, certo? Agora, o André, ele é filho do João e da Maria. E a Sandra é filha do Mauro e da Cláudia. Então, o João, a Maria, o Mauro e a Cláudia são os avós da Flávia, tudo bem? Essa é a relação. A Flávia tem pai e tem mãe, o André, que é o pai da Flávia, tem pai e tem mãe, a Sandra, que é mãe da Flávia, também tem pai e tem mãe. O problema que nós temos que resolver é como armazenar todos os nomes e relacionar filhos e pais. Então, veja bem, eu acabei de falar para você que nós alteramos a estrutura do nodo para que nós pudéssemos encontrar o próximo elemento. No caso, trazendo essa situação aqui, tá? Para essa realidade da Flávia, veja como ficaria. Vem aqui que eu vou escrever um negócio. Eu vou escrever aqui, ó. Na nossa situação atual, onde eu tenho um nodo que armazena, vamos supor, a informação, que no caso é a Flávia, a Flávia, e aqui, no caso, eu vou pôr o pai, em vez de próximo, o pai,
certo? Então, eu teria o endereço aqui do pai, que é o André, certo? Só que, veja bem, eu falei para você que a Flávia tem pai e tem mãe. Eu não falei para você que a Flávia tem pai, né? Eu falei que ela tem pai e tem mãe. Então, nosso problema é armazenar todas essas informações. Porque a Flávia tem pai e tem mãe, o André, que é pai da Flávia, tem pai e tem mãe, a Sandra, que é mãe da Flávia, também tem pai e tem mãe. Então, veja, nós temos aí uma estrutura que nós temos que resolver. Então, observe, os dados que nós temos que armazenar são todos esses. O que você me sugere? Alguém tem alguma ideia do que fazer? 20 segundos, se você tiver. Muito bem, não tivemos aí nenhuma participação. Então, vamos resolver essa situação com mais uma alteração lá na estrutura do nodo. Se eu fui capaz, veja bem, ainda dei uma dica, hein? Nós mudamos a estrutura do nodo para informação e próximo elemento. Então, eu mudei a informação, eu coloquei Flávia. Próximo elemento, eu coloquei o endereço do pai. Eu não posso mudar essa estrutura novamente? Nós podemos mudar essa estrutura novamente. Então, voltando aqui, veja bem, nós temos todos esses dados e nós vamos mudar o nodo de novo. Lembra que eu tinha só uma estrutura antigamente? Ó, eu vou riscar, depois eu vou apagar. Nossa, fui. Ó, eu tinha só isso, lá na alocação sequencial. Depois, eu tinha isso aqui na alocação encadeada simples. Agora, eu vou mudar de novo. Eu vou ter uma outra estrutura de alocação encadeada, que é o que nós chamamos de duplamente encadeada. E por que eu vou ter isso? Porque eu tenho que colocar aqui a Flávia, certo? Ó, que é a informação, Flávia. Aqui eu tenho que ter o endereço do pai dela e aqui o endereço, aqui o endereço da mãe dela. Ixi, deu ruim ali, gente. Aqui o endereço da mãe da Flávia. Se eu faço essa alteração na estrutura do nodo, de 1 eu passei para 2 e agora eu passar para 3 elementos, eu consigo resolver a situação da Flávia. Por quê? Porque aí a informação é a Flávia. O primeiro endereço que eu tenho é o endereço do pai. O segundo endereço é o endereço da mãe. Tudo bem? Da mesma forma para o André, da mesma forma para a Sandra. Desta forma eu consigo relacionar todo mundo. Você já estudou aquela árvore genealógica que vem lá, o seu avô, a sua avó e vai ramificando? Basicamente isso que nós estamos pensando aqui. Consegue visualizar? A Flávia tem pai e tem mãe. O pai da Flávia tem pai e tem mãe, e a mãe também tem pai e tem mãe. Então, a gente consegue mais ou menos fazer essa representação. Vejamos, então, aqui o que nós podemos fazer. O valor de referência é a Flávia, que é o 667, tá? Qual que é a relação funcional aqui? Veja bem, a Flávia é o 667. Então, nós estamos começando usando esse termo aqui. Então, vamos lá. A Flávia é o 667 e aqui, ó, eu tenho a informação, lembra? E aqui eu tenho pai e tenho mãe, ou seja, eu tenho o endereço do pai e o endereço da mãe. Vamos supor que eu não tenha dito para você o nome do pai e da mãe da Flávia. Então, agora é com vocês. Eu pergunto, você responde. Quem que é o pai da Flávia e quem que é a mãe da Flávia? Vamos lá? Se nós pensássemos no endereço, você ia localizar o endereço do pai e o endereço da mãe. Alguém mandou para mim o nome do pai e da mãe da Flávia nesse momento? Se não, eu vou contar até 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Alguém mandou?
O polo de Gurupi mandou para mim o nome do pai e da mãe. Então, vamos lá. O pai, 417, André. A mãe, 768, Sandra. Eu vou fazer uma coisinha aqui, ó. Voltei. Opa, voltei mais um. Quem que é o pai e a mãe? André e Sandra. Então, a resposta está correta, né? Então, nós temos aqui o pai e a mãe da Flávia. Agora, eu quero localizar o pai e a mãe do André. Quem que é o pai e a mãe do André? Vamos lá. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Só a primeira resposta. Quem que é o pai e quem que é a mãe do André? Vamos lá? Temos resposta? Pai e mãe do André. Temos resposta? Não, não temos resposta. Então, vamos continuar. O 602 é o pai do André, que é o João. Olha, a Bahia mandou a resposta para nós. João e Maria, né? E o 791, ó, é a Maria. Muito bem. Agora eu quero saber quem é o pai e quem é a mãe da Sandra. Vai lá, eu vou contar até 5 e vocês vão, então, mandar a resposta para mim. 1, 2 e 3. Nós já temos aí uma resposta? Então, vamos lá. A nossa resposta, então, é André e Sandra. Quem mandou para nós foi Valinhos, é isso? Então, vamos lá, vamos ver. 744 é o Mauro e 115 é a Cláudia. Muito bem, então nós já sabemos quem é, ó. A Flávia, ó, vou colocar aqui como uma árvore. Tem pai e tem mãe. Tem o André e tem a Sandra como mãe. O André tem pai e tem mãe, que nós já achamos. Do André, então, é o João e a Maria, certo? Da Sandra, então, era o Mauro e quem mais? A Cláudia, certo? Agora, o João tem pai e tem mãe? O Mauro tem pai e tem mãe? Então, vamos lá. Nós temos ou não? O João tem pai e tem mãe? Sim ou não? Se você encontrou esse símbolo, quer dizer que não. Ou seja, nesse momento, vamos entender que eles já estejam falecidos, porque não tem. Voltando ao nosso slide, o que que nós temos? Que a Maria também não tem pai e mãe, nem o Mauro e nem a Cláudia, tudo bem? Opa! E nem a Cláudia, certo? Então, nós conseguimos chegar à nossa relação funcional. Por que eu estou repetindo relação funcional? Porque lá no início da nossa aula, o que foi dito? Foi dito que nós estamos deixando uma relação de precedência lógica, que era um do ladinho do outro, uma relação sequencial, para uma relação funcional. Então, o que nós fizemos para conseguirmos essa relação funcional? Primeiro momento, nós inserimos mais um campo no nosso nodo. Num segundo momento, que é o caso da Flávia, o que nós fizemos? Inserimos 2 campos a mais no nosso nodo. Então, nós ficamos com 3. A informação, o endereço do pai e o endereço da mãe, certo? Então, nós tivemos aí uma estrutura alterada. Vejamos agora um exercício que é para você. Vamos lá. Aqui nós temos um modo simples de alocação encadeada, que são os números de 1 a 10, certo? E nós temos a representação aqui. Então, nós vamos ter aqui a informação, que são os números de 1 a 10, como você pode observar. Aí eu tenho aqui, ó, o primeiro, o anterior e o próximo, certo? O anterior e o próximo. Então, antes de 1, nessa lista, tem algum elemento? Não. Então, ausência de informação. Depois do 1, quem que vem? Vem o 2. Ah, esse aqui tá ao contrário, né? Peraí. Aqui, ó, tá informação.
Tá errado aqui, então, peraí, ó. Anterior e próximo. Anterior não tem, o próximo elemento é o B, ok? O próximo elemento é o B. O B é o número 2. Depois do 1, vem mesmo o número 2? Sim. Quem que é o anterior do número 2? Não é o A? Muito bem. Quem que é o próximo? É a letra C, que é o número 3. Quem que é o anterior? B. Quem que é o próximo? A referência é a letra D, que é o número 4. E você vai terminar essa relação em 1 minuto e vai mandar para mim a sua resposta. Eu quero uma linha os anteriores e uma segunda linha os próximos. Tudo bem? Então, manda para mim 1 minutinho e nós já voltamos para corrigir. Ah, lembre-se, só o primeiro polo que eu vou ler o nome. A Bahia mandou para nós a resposta e agora nós vamos conferir, mas pelo que eu vi tá correta a resposta da Bahia. Vamos lá, vamos terminar esse exercício juntos aqui. Então, quem que vem antes? Nós vamos montar uma lista. Então, o que que nós fizemos? Eu vou colocar aqui embaixo, o primeiro elemento foi o número 1, o segundo elemento foi o número 2, o terceiro foi o 3 e agora nós estamos no elemento 4, tudo bem? Aqui no elemento 4, quem que é o anterior? É a letra C. Quem que é o próximo? A letra E, que é o número 5. Então, vamos lá, estamos no 5. Quem vem antes? Letra D. Quem vem depois? Letra F. Porque é o 6. Agora estamos no 6. Quem vem antes? Quem é o anterior? Letra E. Quem é o depois? Aqui, é o 7. Então, é a letra G. Tudo bem? Agora eu estou no número 7. Quem vem antes do 7? O 6, que é a letra F. Aqui, anterior. E quem vem depois? O 8, que é representado pela letra H. Então, o próximo elemento. Quem vem antes do 8? A letra G, que é o número 7. E quem vem depois? A letra I. Agora estou no número 9. Quem vem antes? O número 8, representado pela letra H. Quem vem depois? O J. Agora estou no 10. Quem vem antes? Quem é o anterior? O I. Quem vem depois? Não temos. Então, nós temos uma ausência de informação. Muito bem. Então, nós fizemos aí a mesma atividade do problema da Flávia, só que com a numeração. Porque nós não sabemos qual é o nosso problema do próximo dia, não é mesmo? Então, vamos ver aí situações diferenciadas. Eu gostaria de falar com vocês que nós tivemos aí muitas participações até esse momento. Eu pedi para as tutoras eletrônicas que mandasse aqui para mim, né, as tutoras à distância, alguns nomes de alguns polos. Vocês já fizeram aí a relação para mim, para que eu possa contribuir aqui? Então, vamos lá. Nós temos Gurupi, Itapetinga. Quem mais? Nós tivemos Bahia, nós tivemos Salvador 1, né? O que nós temos mais? Alguns polos só que participaram. Parauapebas, muito bem. Quem mais? Parauapebas 1 e 2, porque já foi esse, né? Eu lembro que nós tivemos, quem mais? Gurupi, né?
Muito bem, olha, palmas, tivemos aí a participação. Talvez a gente não fale aí o nome de vocês nesse momento, mas lembre-se, estamos ao vivo, estamos aí a todo vapor. E assim que você conseguir ser o primeiro, eu vou falar seu nome. Continuando então aqui, pessoal, vamos continuar com o nosso encontro e nós vamos trabalhar aí com a notação diferente. O que eu quero te mostrar? Até o momento nós fizemos isso aqui, tudo bem? Nós mostramos aí utilizando o nodo. Imagine que nós estivéssemos num vetor, tá? E o VR, o R aqui, ó, o R fosse esse número 667. O número 667, ele está indicando para mim, no caso, o índice do vetor, porque tá aqui, ó, o VR, não é? O vetor, a gente coloca o índice aqui. Imagine que eu colocasse aqui, ó, em vez do R, o 667, tá? Só que o R pode ser uma variável dentro da sua programação, por isso que eu não coloquei ali. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, R igual a 667, tá? Então, aqui eu quero que você entenda que quando você estiver programando, sentou lá no computador e você vai programar, você utilizando ponteiros ou você utilizando vetores, você não vai colocar o nodo dessa maneira. Você vai ter que referenciar a ele escrevendo. Por isso que eu vou te mostrar agora como é que seria. Então, vamos lá. Esse 667 seria um dos índices do meu vetor. O meu vetor não tem um monte lá? Vou desenhar aqui, ó. Pensa no vetor. Opa! Não quero que mostre nada ainda. Eu quero mostrar aqui, ó. Vetor primeira posição, vetor segunda posição, vetor V terceira posição. Não é assim que a coisa funciona? E eu posso ter lá no meu vetor a posição 667. Tudo bem? Que é o da Flávia. É isso que eu quero que você entenda. Que esse aqui é basicamente isso aqui, certo? Então, vamos começar outra vez. O R é o índice do meu vetor. Quando eu estou falando do vetor, eu vou colocar o nome do vetor, o índice, ponto, o que eu quero dele, eu quero o nome. No caso, aqui na informação, nós podemos chamar de nome nesse momento, depois eu tenho pai e eu tenho mãe, ok? Então, qual que é o nome que está lá no vetor do índice 667? Não é Flávia? Então, tá Flávia aqui. É assim que você vai escrever dentro do seu programa se você estiver usando um vetor, ok? Da mesma forma aqui, eu continuo do mesmo jeito. O vetor 667. Eu vou, ó, no próximo vetor, eu vou localizar pelo endereço aqui, ó, o pai, que é o 602. Então, tudo isso aqui eu posso substituir por 602, ó. A Flávia, o pai da Flávia, localizei. Então, o V, que é esse aqui de fora, passa a ser 602, que é o endereço do pai. O que eu quero dele? Eu quero o nome, que é André, certo? De novo. Agora, eu quero aqui, ó, o vetor Flávia, que tá em amarelo, o 667. Do 667, eu quero o quê? A mãe. Então, eu vou localizar aqui, ó, no meu vetor, o 115, que é a localização que está dentro do vetor, o V índice 115. Qual que é o nome que está lá? Sandra, que é a mãe. E agora, aqui nós vamos fazer um pouco maior. Aqui eu tenho a Flávia e eu vou localizar a mãe. Qual que é a mãe da Flávia? 115. Então, tudo isso aqui, ó, 115. Localizei a mãe. Quando eu localizo a mãe da Flávia, eu quero localizar o pai dela, que aí vem aqui, ó, certo? O pai da Flávia, opa, vem até aqui. O pai da Flávia, o índice do vetor é o 744, por exemplo, que é aqui, ó. Eu quero o quê? Eu quero o nome dele, então, Mauro. Tudo bem? Então, se você for escrever um código, você não vai fazer essa parte gráfica que eu fiz. Você vai ter que escrever vetor, abre colchete, posição do vetor, que é o índice, que determina a posição lá dentro. Fecha colchete, ponto. O campo que você quer do vetor. Você quer o nome, você quer localizar o próximo elemento, o pai, ou você quer a mãe. E assim sucessivamente. Aí você vai buscando as informações. Tudo bem até aí? É uma maneira diferente de se estudar, tá? De se escrever na hora de fazer ali o código-fonte. E ainda nós vamos ver uma outra anotação, que é quando falamos de vetores,
Só mais um pouquinho. Vejamos aqui que, então, manipular endereço de memória é essencial para a alocação encadeada? Não necessariamente, tá? Podemos manipular o endereço de memória diretamente ou criar meios alternativos para simular. Se eu fosse fazer esse acesso diretamente, eu usaria o ponteiro, mas eu posso usar meios alternativos para isso. Por quê? Porque existem linguagens de programação que não têm comandos que você acessa diretamente a memória. Então, você vai ter que trabalhar para conseguir isso de outra maneira. Uma maneira é a alocação por arranjo, ou seja, utilizando vetores. Voltando. Então, aqui, ó, no caso de uma manipulação de endereço de memória, como funciona o processo de armazenamento? Ah, tá, vamos devagar aqui, ó. No caso da manipulação do endereço de memória, como que funciona o processo de armazenar o conteúdo, saber a posição de memória, onde ele se encontra e ainda, quando eu não preciso mais, como que eu posso descartar essa posição de memória usada e deixá-la disponível? Então, aqui eu quero saber 3 coisas. Como armazenar algo lá na minha memória, como localizar ela em todas as memórias e como liberar. Suponhamos, volta aqui, que você esteja utilizando uma linguagem que tenha esses comandos. Para armazenar o conteúdo, nós usamos o comando alloc, que é a solicitação, de alocação de uma área de memória. Usando o quê? O comando alloc e o nome do ponteiro. O que significa isso? Significa o seguinte, ó. Quando eu digito ali alloc P, quer dizer que o meu ponteiro, a minha memória está chamando, vai ser chamada de P. O meu ponteiro vai chamar P. Eu vou falar, quando eu falo alloc, o computador, a hora que ele vai executar, que ele compilou, que ele executa o comando alloc, o que ele entende? Ele entende uma vozinha falando assim, ó, oi computador, libera para mim um espacinho de memória para eu trabalhar? É isso que o computador entende, que você está solicitando um espaço de memória para você alocar algo. Então, assim, ó, computador, aloca um espaço de memória para mim, deixa um espacinho ali que eu preciso trabalhar, tudo bem? É assim que você vai fazer. Existem diversas linguagens, mas imagine que é isso que o alloc faça. Volta. Aí nós temos aqui, ó, onde o P é o ponteiro que armazena o endereço da memória. Vamos supor que é aquela Rua Ouro número 1000. É isso que vai armazenar, tá? Da memória disponibilizado. Para armazenar o conteúdo, basta então, você vai usar o P e a representação do ponteiro é essa seta para cima. Aí dentro do meu ponteiro eu vou ter 3 campos, lembra? O nome, o elemento anterior e próximo ou o nome, pai e mãe. Então, se eu estiver usando o exemplo da Flávia, o nome eu vou armazenar a Flávia. Lá naquele nodo, que tem 3, aqui no nome eu vou colocar a Flávia. Então, eu armazenei aqui, tudo bem? Então, dessa forma, eu solicitei ao computador um espaço de memória e dentro do meu ponteiro, P seta para cima, ponto. O campo que eu quero gravar, eu vou gravar o que? Informação. Neste caso, eu vou gravar a informação Flávia. Opa! Aqui, então, quando nós não precisamos mais daquela variável lá do P, aquele ponteiro, eu vou escrever para o computador libp. Então, a área de memória torna-se disponível e poderá ser reutilizada. Quando eu escrevo libp, o computador vai entender da seguinte maneira. Valeu, computador, eu já utilizei esse espaço de memória, mas agora eu não preciso mais. Pode liberar. Tudo bem? Pode liberar. É como se eu chegasse, por exemplo, lá na sua casa e falasse assim, ô amigo, me empresta uma caixa de sapato que eu preciso guardar um documento. Aí você me dá uma caixa de sapato, eu vou lá e coloco o documento. Beleza? Eu falo alloc P, é a hora que eu falei, empresto a caixa de sapato.
Beleza? Você entendeu, você me deu a caixa de sapato. Quando eu vou lá e coloco P, seta para cima, ponto nome, eu vou pôr o documento dentro. Eu estou colocando a informação ali dentro. Tudo bem? Aí eu pego essa caixa de sapato, eu já usei, fiz tudo o que eu queria. Aí eu vou chegar, eu vou chegar e vou falar assim para você, amigo, ó, eu tô devolvendo a caixa para você porque eu já usei. Eu não preciso mais dela. Entendeu? Eu libero para você novamente. É basicamente isso que está acontecendo, o alloc e o lib, certo? É isso que você tem que entender. Alloc P seta para cima, ponto, o campo que você precisa, que você vai armazenar uma informação, e lib P que vai liberar. Certo, pessoas? Então, vamos aqui ver uma imagem, que é basicamente aquela árvore genealógica que eu desenhei, lembra? Então, veja aqui, ó. Pai e mãe. Vamos colocar assim, ó. Quem que é o pai? O André. Quem que é a mãe? A Sandra. Quem que é o pai do André? O João. Quem que é a mãe do André? A Maria. Quem que é a mãe da Sandra? A Cláudia. Opa! Quem que é o pai? O Mauro. Quem que é a mãe? A Cláudia. Só que, da mesma forma que eu falei para você que você não pode ir lá e escrever com essas flechinhas, com esses quadradinhos que representam o nodo, lá atrás, eu vou dizer isso de novo, você não pode. Ou você utiliza uma notação que referencia um ponteiro, ou você vai usar um arranjo, que pode ser um vetor para você fazer. Nós já vimos isso, não vimos o vetor? Nós já vimos. Então, agora, vamos fazer um pequeno resumo do que nós vimos até agora. Vem comigo. Veja aqui. Quando nós estamos trabalhando, lá na alocação sequencial, nós usávamos o vetor desta maneira aqui, não é? Apenas uma informação e nós temos os índices. Lembra que eu coloquei o 667 no índice? Então... para trabalharmos aqui na lista encadeada através de vetores, nós temos que fazer a alteração. Eu já falei isso hoje. Nós vamos alterar dessa estrutura para essa estrutura. Por quê? Nós vamos ter aqui, ó, a informação que eu quero, que pode ser o nome, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, informação. Só que eu tenho um ponteiro aqui que vai me definir pai e mãe. Esse ponteiro... nesse contexto da Flávia é pai e mãe. Se for um outro contexto qualquer, vai ser quem é o elemento anterior e a mãe vai ser quem é o próximo elemento. Tudo bem? Então, eu vou apagar tudo isso e vou colocar aqui, ó, informação vai ser anterior e próximo. Porque somente aqui no caso da Flávia, nós definimos que os ponteiros eram pai e mãe. Mas na estrutura da alocação encadeada, o que nos interessa de fato é saber quem é o anterior e quem é o próximo elemento. Tudo bem? Você notou um detalhe? Que quando nós estamos trabalhando com essa nova estrutura que tem 3 campos, eu não vou percorrer somente para saber os sucessores, como nós vimos lá no início desse nosso encontro. Dessa forma, eu posso saber quem é o sucessor e posso saber quem é o anterior. Então, quando eu tenho esses 3 campos, eu tenho uma vantagem daquela estrutura encadeada de 2 campos. Aquela estrutura de 2 campos nós chamamos de simplesmente encadeada. Essa de 3 campos nós chamamos de duplamente encadeada. É muito óbvio esse nome, né? Simplesmente encadeada porque simplesmente eu só ando por um caminho, ok? Só para frente. Eu sei todos os sucessores. A duplamente encadeada é porque tem 2 ponteiros. O que eu posso andar para a esquerda e descobrir quem é o elemento anterior e também para a direita e descobrir quem é o próximo elemento dessa lista, certo? Então, vamos lá. Aqui, então, está a nossa estrutura, né, que nós acabamos de mencionar. E agora, nós temos que fazer isso lá na programação. Tudo que eu estou te falando, que eu estou colocando quadradinhos para identificar o nodo, você não consegue fazer isso lá no computador, tá? Na hora de programar. Por isso, a gente tem que aprender algumas técnicas. Vamos lá. Se eu fosse definir um vetor simples, como você está vendo aqui, ó, que nós vimos lá no encontro anterior, eu vou determinar um nome para o vetor, que no caso está como V. Eu vou escrever a palavra array, dependendo da linguagem, ou vetor, ou qualquer outro nome, depende da nossa linguagem. Na maioria delas é array, tá?
Aqui eu vou determinar o tamanho do vetor entre colchetes, para eu saber quantas posições o vetor vai ter. Aqui está dizendo de 1 até 7. E eu vou dizer ainda qual é o tipo de dado desse vetor. Of string, quer dizer que é um caractere. Ou seja, Carolina, eu posso colocar aqui dentro. Ana Paula, mas eu posso pôr o número 724, entre aspas, para ele ser transformado aí em um tipo string. Essa é a definição de um vetor simples. Agora eu vou definir um vetor da maneira que nós precisamos aqui para saber quem é o anterior e o próximo, ou o pai e a mãe da Flávia. Então, nós temos aqui, opa, faltou aqui o número 1, não faltou? V1, tudo bem? Ó, V1. Para definir esse vetor, nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, nós vamos definir uma variável chamada reg, de registro, e vamos definir que essa variável, ela é do tipo registro. Por quê? Porque uma variável do tipo registro, eu consigo colocar mais de uma informação. Quando eu determino uma variável, quando eu crio uma variável simples, eu vou definir assim, ó, nome é do tipo string. Idade é do tipo inteiro ou do tipo real. Você consegue colocar uma informação dentro dessa variável. Quando eu determino uma variável que ela é do tipo registro, o que eu estou dizendo? Que ela não é do tipo string, ela não é do tipo real e ela não é do tipo inteiro. Ela é do tipo registro. Tipo registro quer dizer que eu posso ter vários campos dentro de uma variável. Tudo bem? Então, aqui, voltando, nós vamos fazer isso. Nós estamos criando uma variável que é do tipo registro, ó. E dentro da minha variável eu tenho esses campos. Eu tenho o campo nome, que é do tipo string, e tenho dois campos, pai e mãe, que é ponteiro, ou anterior e próximo. Tudo bem? Aí nós vamos definir o ponteiro. O que é o ponteiro mesmo? É o endereço de memória. Estou escrevendo grande, tá? De propósito. De memória, tá bom? Depois que eu definir essa variável, então eu vou fazer a minha definição do meu vetor. Ele vai chamar V, array, que é o tipo de V, que é o vetor, o tamanho do meu vetor, só que off reg, ou seja, ao invés de ser do tipo string, como você viu aqui, ó, agora é do tipo reg. Reg é o quê? É a minha variável, que é do tipo registro, que contém 3 campos dentro do registro. Tudo bem? Que são esses 3 campos aqui em cima. Certo? Então, quando eu vou utilizar o vetor, eu tenho que fazer essa transformação na estrutura dele. Ou seja, ao invés de eu determinar que ele é de um tipo, ele é de um tipo de registro. Tipo de registro, eu vou poder armazenar mais de uma informação dentro daquela posição do vetor. Ok? Continuando. Então, aqui, ó, essa é a minha representação se fosse um vetor. A Flávia está aqui na posição 4. O pai está na posição 2 aqui, a mãe está na posição 6. Cadê a mãe? Aqui. Tudo bem? Eu posso continuar. O pai do André está na posição 3 aqui, a mãe está na posição 7. Cadê o 7? Aqui, a Maria. Tá vendo? A Sandra está na posição... O pai da Sandra está na posição 5, que é o Mauro, e a mãe da Sandra está na posição 1, que é a Cláudia. Então, nós trabalharíamos dessa forma se fôssemos trabalhar com vetor. Então, esses campos aqui, ó, de pai e mãe, seriam os índices dos vetores, certo? Para você poder fazer esse controle. Então, nós temos aqui esta estrutura. Então, aqui nós vamos fazer uma ligação muito simples. O R continua sendo 667 lá daquele slide anterior, que é a Flávia. E nós temos aqui, ó, a informação, que nesse caso eu vou escrever como nome. Ó, nome. Nossa, não é para ir ainda. Ó, é que eu encostei na tela. Aí eu tenho aqui o pai e tenho a mãe. Tudo bem? Então vamos lá. Eu falei para você que o R é o 667. Lembra lá no vetor? Dentro do colchete, eu indico o quê? Eu indico
a posição do vetor. Então, no caso, lá no vetor, na posição 667, eu quero saber o nome. Quem que é? A Flávia, não é o 667? Se eu estivesse acessando diretamente a memória, eu usaria o ponteiro. Então, o R continua sendo a 667, que é a Flávia, só que agora é um ponteiro. Quando eu falo de ponteiro, eu tenho uma setinha para cima. O que eu quero desse ponteiro que tem 3 campos? Eu quero o nome, que é Flávia. Então, veja, eu estou te mostrando de 3 formas. A forma que eu te expliquei para você entender o funcionamento disso tudo, que é a estrutura do nodo com 3 campos. Aí eu te mostrei como faz com o vetor, te mostrei ali, e agora eu estou te falando como faz com o ponteiro. Quando você vai escrever lá no computador, você vai escrever ou com o ponteiro ou com o vetor. Então, eu estou te mostrando as 2 formas que você tem. E mostrando a parte física que eu desenhei para você relacionar e entender facilmente. Tudo bem? Vamos agora ao próximo. O próximo seria o pai. Então, veja aqui, ó. Aqui, o R é o 667, que é a Flávia. Eu vou localizar o ponteiro pai. O ponteiro pai é o 417. O que eu quero dele? Eu quero o nome, que é André. Aqui embaixo é a mesma coisa, ó. O vetor 667 é a Flávia. Eu quero localizar o pai. Qual que é o pai aqui? Ó, o pai é o V número 417. O que eu quero dessa posição do vetor? Eu quero o nome, que é André, ok? Aí, depois, eu vou ter aqui, ó, o meu vetor, tá? Que é a Flávia. Eu vou localizar a mãe, 767. É como se eu saísse daqui, o meu carro, e parasse aqui. Tudo bem? Parei no endereço da mãe. O que eu quero da mãe? Eu quero o nome dela. Vou repetir isso aqui no vetor, ó. Tô no vetor, lá na Flávia. Eu tô aqui, ó. Tô aqui. Aí eu pego o meu carro e vou até lá na casa, 767, que é a mãe, ó. O que eu quero saber? O nome dela. Vou limpar tudo isso. Agora, eu tenho aqui outra estrutura. Pensa, R é a Flávia. Tô aqui, na Flávia. Aí eu vou até a mãe. O que eu vou fazer? Eu vou sair da Flávia e vou até aqui na mãe. Cheguei na mãe. O que eu quero? Eu quero o pai da mãe da Flávia, ou seja, o vô, né? Então, eu quero esse aqui, ó, 744. Então, eu vou sair daqui e vou chegar aqui. Cheguei aqui, o que eu quero? Eu quero um nome. Qual que é o nome? Mauro. Coloco aqui. Entende? É como se você fosse caminhando de carro até chegar no seu endereço final. Agora, vamos pensar aqui embaixo, ó. VR. O R não é o 667, que é a Flávia? Sim. Agora, eu vou pegar o que está em verde aqui, ó. O VR6, o 667, quem que é a mãe? 768. Então, é como se eu riscasse o que está aqui, ó, e colocasse 768. Então, a posição 768 do vetor V. Tudo bem. Eu vou sair daqui, da Flávia, eu vou até lá no 768. Cheguei aqui. O que eu quero daqui? Eu quero o pai. O pai do 768 é o 744, ok? Então, eu vou me posicionar no vetor 744. Eu vou lá na posição 744 desse vetor, porque eu quero o quê? O nome dele. Qual que é o nome dele? Então, eu saio daqui e venho até aqui, ó. Qual que é o nome dele? É o Mauro. Então, aí, ó, você tem um caminho a percorrer. Vou te fazer um outro aqui para ficar um pouco mais simples, ó. Pensa aqui, ó, você tá aqui. Aí, você quer o quê? Eu quero a Flávia, o nome. Eu cheguei aqui e peguei o nome. Muito bem. Agora, eu tô aqui, na Flávia. Cheguei na Flávia. Eu vou até o pai, ó, ponteiro. Quando tem essa setinha, eu vou até a casa dele, o endereço dele. Qual que é o endereço do pai? 417. Então, eu vou sair daqui, ó, e vou chegar aqui. Cheguei no 417. O que eu quero daqui? Eu quero o nome, que é André. Tá entendendo a situação? Outra coisa, tô aqui, ó, ponteiro. Tô aqui. Aí, eu quero a mãe. Quem que é a mãe? 768. Então, eu vou sair daqui, ó, e vou andando até o endereço da mãe. Cheguei na mãe? Cheguei. O que eu quero? Eu quero o nome dela, que é Sandra. É isso que acontece lá no seu computador. Basicamente isso. Vamos lá. Ponteiro da Flávia.
Aí eu vou aonde? Na mãe. Quem que é a mãe? A mãe tá aqui, ó, 767. Então, eu vou sair daqui, vou caminhar, cheguei no endereço da mãe. Quando eu chego no endereço da mãe, você tá vendo que é outro ponteiro? Tem a setinha, é outro ponteiro. O ponteiro aqui é do pai. O pai não é o 744, então eu vou sair daqui, ó, e vou chegar no 744. Cheguei no endereço do pai, da mãe, da Flávia, sim. O que que eu quero? Eu quero o nome. Ó, nome do pai, da mãe, de quem? Da Flávia. Quem que é o pai da mãe da Flávia? É o vô da Flávia, que se chama Mauro. É o vô da Flávia que se chama Mauro. Então, veja bem, o que que nós temos aqui? Nós temos, basicamente, 3 formas de escrever a mesma coisa. Ah, o que que significa isso? Pensa comigo o seguinte, nós estamos numa era globalizada. Eu estou falando em português com você, mas no meio da nossa aula eu posso começar a falar em inglês e continuar falando, depois eu começo a falar em francês, eu estou falando tudo a mesma coisa, só estou usando formas diferentes de falar. É a mesma coisa. Nós temos uma maneira de escrever com vetor, uma maneira de escrever com ponteiro e uma maneira de escrever desenhando para ficar claro o que está acontecendo. Você entendeu que quando eu tenho a seta para cima, eu tenho que andar até o ponto que eu quero. Da mesma forma, ocorre aqui no vetor. Veja comigo aqui, ó. Vou voltar, vou limpar e vou fazer com você esse detalhe. Então, olha aqui. Eu estou no VR. O VR é a posição 667 do vetor. É como se eu escrevesse isso aqui, ó. 667 dentro do colchete. Dentro do colchete, o nome, qual que é? Flávia, não é isso? Muito bem. Agora eu estou aqui, ó, 667. Só que eu não quero ficar aqui, eu quero ficar aqui, ó, no pai. Quem que é o pai? 417. Então eu vou sair e vou chegar até na posição do pai. Cheguei na posição do pai, o que que eu quero dele? Eu quero o nome. Tudo bem? Ou eu poderia escrever assim, ó. Vamos substituir isso aqui, ó. Opa! O VR 667 é da Flávia. Então, ponto pai já é o 417. Então, eu escreveria assim, ó, V417.9, ponto nome, recebe André. Certo? É a mesma coisa. Por quê? Porque eu já saí daqui e fui até aqui. Então, eu já andei. A mesma coisa que o ponteiro faz. Aqui, ó. Nós estamos no 667, que é a Flávia. Nossa, que é a Flávia. Depois que eu saio da Flávia, aqui, ó, eu vou na mãe. Quem que é a mãe? A mãe é o 768. Eu saio daqui e chego até aqui. Cheguei aqui, ó, eu tô no 768. O que que eu preciso dela? Do nome. E por fim, eu estou na Flávia, ó. Estou aqui, eu vou andar até a mãe. Andei até a mãe. Quando eu ando até a mãe, o que que ela quer? Ela quer o pai da mãe. Quem que é o pai da mãe? É esse aqui. Então, eu vou sair daqui, vou andar de novo e vou chegar até no pai da mãe. Quando eu chego aqui, eu quero o nome dele, certo? Aí eu quero o nome. Então, o que que você tem que entender? Que existe um percurso a se percorrer, porque você está na posição Flávia, da Flávia você pode pegar só o nome dela, ou você pode percorrer e localizar o endereço do pai. Localizou o endereço do pai, o que que eu quero dele? Eu quero só o nome, ou eu quero saber o nome da mãe desse pai. Eu vou sair do pai e vou até o endereço da mãe para pegar o nome dela. Então, você tem esse percorrimento, ou seja, você está percorrendo a sua lista. Tudo bem? Só que você pode escrever de forma diferente, certo? Então, voltando aqui, eu tenho mais uma coisinha para te dizer com relação aí a tudo que nós vimos hoje. Detalhes quanto à utilização dos índices como apontadores. Então, veja bem, não se pode ter acesso ao valor numérico de um apontador, muito menos realizar operações aritméticas sobre ele. Sabe quando você está trabalhando com índice, você tem assim, ó, V1, esse 1 aqui identifica a posição do vetor. Esse 1 não poderá ser feito o quê? Você não vai poder fazer realizações de operações. Esse valor é somente para localizar, então, a posição dentro do vetor. Tenha isso em mente, tá? Esse número aí não serve para operações.
Outra coisa, a gerência de espaço disponível para localização e liberação fica a cargo do próprio programador. Por que nós estamos falando isso? Lembra do comando alloc e do comando lib? Então, o alloc aloca o espaço de memória, o lib libera. Tudo bem, mas quem vai definir que precisa de alocação? O programador. Quem que sabe nesse momento que não precisa mais daquela memória? O programador. Então, o programador tem que estar atento no momento que ele vai alocar e no momento que ele vai liberar. Porque ele pode só alocar, pode, né? Eu sou programador, adoro alocar memória. Eu vou lá, alloc, 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 e vou criando vários ponteiros. O que vai acontecer? Vai chegar num momento que não tem memória, porque eu não liberei nada. Eu só aloquei memória. Eu quero trabalhar com memória. Quero memória, quero memória, quero memória. Pum, travou tudo. Eu não liberei memória, tudo bem? Então, o programador, eles têm que estar ciente disso. Ele alocou, ele tem que liberar. Ele não pode somente alocar memória, certo? Eu vou deixar aí, 2 minutinhos, caso você tenha dúvidas. Manda para nós, que eu volto na sequência. Bom, tem uma pergunta aqui que pediram para fazer uma revisão sobre o caso do André, mas na verdade é sobre a alocação encadeada dupla. Então veja aqui no quadro que eu vou fazer um pequeno desenho para você, vamos lá. Quando nós estávamos falando da alocação sequencial, só para finalizar o nosso encontro, nós tínhamos aqui, ó, um nodo com somente uma estrutura, e nós estávamos usando uma estrutura de vetor. Então aqui, ó, V1, opa, não... Ixi, aí a gente tinha uma estrutura aqui, ó, de vetor, tá? Pode ser aqui, ó, não tem problema. Aí eu tinha essa estrutura do meu vetor, ops. Eu tinha a estrutura do vetor aqui, ó, onde eu tenho V1, V2, V3, certo? Quando eu precisei de mais uma estrutura, porque eu mudei de uma alocação sequencial para uma alocação encadeada, eu precisei criar esse campo a mais dentro do meu nodo. Por quê? Porque eu preciso saber quem que é o próximo elemento da lista, certo? E aqui eu chamo de alocação simplesmente encadeada, tá? Então, eu coloco um S ali. No final desse nosso encontro, nós alteramos novamente o nosso nodo. Por quê? Porque eu precisava de 2 ponteiros para representar o pai e a mãe da Flávia. Que no nosso trabalho mesmo,
o pai vai representar o elemento anterior e a mãe vai representar o próximo elemento da estrutura, tudo bem? Então, aqui nós temos a alocação duplamente encadeada. Por que é duplamente encadeada? Porque eu tenho 2 campos a mais. Por que é simplesmente encadeada? Porque eu tenho somente um campo a mais. Então, basicamente é isso. Quando eu tenho uma lista simplesmente encadeada, com apenas um campo a mais, eu só ando para frente, eu só sei quem são os próximos elementos. Quando eu crio uma duplamente encadeada, eu tenho 2 campos a mais, que é o pai e a mãe, lembra? Mas eu posso utilizar para saber quem é o elemento anterior e quem é o próximo elemento. Então, eu tenho a possibilidade de andar para trás e não somente para frente, como seria na alocação simplesmente encadeada. Bom, encerramos aqui esse nosso encontro. Encontro você daqui a alguns minutos na aula atividade e se você tiver qualquer dúvida, encaminhe para nós lá no nosso encontro na aula atividade.